Gente, tudo bem com vocês? Então vamos hoje começar a iniciar vídeos como séries, vários vídeos ensinando como descobrir o chamado de Deus. Vou estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo me ensinou no decorrer dessa caminhada de intimidade, de crescimento, de molde e de chamado. Então nós temos um pouquinho só de experiências nessa caminhada com Cristo e vou estar compartilhando com vocês para ajudar, que vão ser chaves para que vocês venham abrir essas portas e descobrir qual o chamado de vocês. Então vou iniciar do nível médio do nível básico ao médio ao alto, nível básico ao médio ao alto. Então hoje vai ser um vídeo simples, com passos simples, mas que essa simplicidade vai abrir a porta que você está batendo. Se você colocar em prática exatamente como eu falar para você, vai dar certo. Você vai receber a sua resposta de qual é o seu chamado. Se você está assistindo esse vídeo porque você tem interesse em descobrir qual é o seu chamado, então já é um passo grande para que você venha descobrir o seu chamado, quando você deseja descobrir. E não porque você apenas está assistindo por assistir, por interesse, curiosidade, ou porque você sabe que você tem essa missão e você é obrigado a buscar essa missão. Então, quando você está se sentindo obrigado a assumir seu chamado, porta fechada, você pode fazer o que for, você não vai conseguir fluir no seu chamado. Você tem que estar com o coração aberto para Deus, fluindo com a naturalidade, livre e espontânea vontade, no amor, para que você venha receber portas abertas e descobrir qual é o seu chamado e também fluir no seu chamado. E isso é desenvolvido na intimidade com o Espírito Santo, que vai ter vários e vários vídeos ensinando como você descobrir mais passos de como descobrir o chamado e fluir no seu chamado. Então vai ser vários e vários vídeos, pode ser que dure meses e meses, mas vai ser vários e vários vídeos, pode ser que seja um vídeo grande ou um mini vídeo. Então vamos lá. Como descobrir o meu chamado em alguns passos simples, que são chaves que vão abrir grandes portas para você. Primeiro, você precisa ser amigo de Deus. É impossível você querer descobrir o seu chamado em Cristo se você não é amigo de Deus. É a mesma coisa quando você dá de cara com uma pessoa desconhecida. Essa pessoa começa a fazer pergunta para você, várias perguntas da sua vida. Às vezes muitas perguntas que pode ser que você fale, isso é muito íntimo, eu não posso responder isso. Você se sente incomodado ao falar com uma pessoa estranha, fazendo várias perguntas para você. Então, é a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando você está fazendo perguntas a Deus, você vai ficar como um estranho, entre aspas, apesar que Deus te conhece desde o nascimento, porque Ele te criou. Mas você precisa conquistar a intimidade, a amizade de Deus para receber. A palavra de Deus diz que nós devemos plantar na terra fértil, que é Cristo. Jesus é a videira. Então, através de Cristo, que é o caminho e a verdade, nós vamos entrar pelas portas para receber as promessas de Deus, para descobrir o chamado. Então é necessário você arar bem essa terra para você receber aquilo que você plantou. Então você precisa conquistar a amizade de Deus. É a mesma coisa que você precisa conquistar a amizade de alguém, ou receber a confiança de alguém para você se abrir, desabafar, contar algo íntimo de você. Você jamais contaria algo muito íntimo para alguém que você não confia. Então é a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele jamais vai revelar o íntimo oculto
os mistérios de Deus para as pessoas desconhecidas, entre aspas. É assim que funciona, talvez, a palavra de Deus. Então, por mais que você professe a sua fé em Cristo, você precisa ser amigo de Deus para descobrir o seu chamado. Pode ser que você não esteja firme na presença, não esteja vivendo a palavra, você esteja longe de Deus, ou ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas você tem a sua fé em Cristo. Mas você precisa seguir esses passos em conquistar a amizade de Deus, porque isso pode te levar até o encontro com o Espírito Santo, caso você receba uma resposta de qual é o seu chamado. Talvez te gere interesse, o Espírito Santo desperta esse interesse em você. Então você precisa ser amigo de Deus. Mas lembrando, a sua salvação depende de você fazer uma aliança com Cristo. Então, ser amigo de Deus não significa salvação, mas fazer uma aliança com Deus, compromisso com a palavra, viver a palavra, que é obedecer os mandamentos, se encher do Espírito Santo, amar os seus irmãos e gerar intimidade com o Espírito Santo. Isso te faz você reinar aos céus. Mas agora, para descobrir o chamado, você pode abrir essa porta com essa chave, sendo amigo de Deus. Gere intimidade com o Espírito Santo para ser amigo de Deus. Como ser amigo de Deus? É a mesma coisa quando você vai conhecer uma pessoa. Às vezes você está em um curso e tem várias pessoas desconhecidas. Então você vai dar o primeiro passo, você vai falar, verbalizar. Então você tem que fazer isso com o Espírito Santo. Você tem que verbalizar, falar com Deus. Ser amigo, falar com Ele como se fosse um amigo. Conversar com Ele o tempo todo. Conversar nas suas tarefas diárias. Lavando louça, limpando a casa, trabalhando, no metrô, no ônibus, na rua, na calçada, no mercado. Nos momentos difíceis, não só de alegria. Conversando com Deus, seja verbal ou mental. E também outros passos que eu vou dizer para vocês. Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé te aproxima a Deus. Sem fé, desconexão. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. A fé, quando você está com fé em Cristo, eu creio em Deus. Então, te conecta a Deus. Eu creio que Deus vai me responder. Eu creio que Deus vai responder o meu chamado. Eu creio que eu tenho um chamado. Então, isso te conecta a Deus. Primeiro passo, o segundo passo. Primeiro, ser amigo de Deus, gerar intimidade. E segundo passo é você ter fé. Terceiro passo, você ter amor, amar a Deus. Essas são chaves simples, mas que são chaves que vão abrir grandes portas para você ouvir e descobrir qual é o seu chamado. Então, o amor é maior que a fé. Então a fé primeiramente conecta a Deus. Você precisa crer em Deus. E você precisa amar a Deus, para que você venha receber a resposta que você está buscando, de qual é o seu chamado. Fé, ser amigo de Deus, intimidade, fé e amor. Que o amor é maior que tudo. É o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E também você precisa priorizar a Deus. Você pode não ser uma pessoa perfeita. Você não está ainda no processo de libertação, não aceitou Jesus, não fez aliança, ou se afastou de Cristo. Mas você precisa priorizar a Deus.
Você precisa colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida. Ao acordar, colocar Deus em primeiro lugar, falar com Deus, ler a palavra, ler um versículo, buscar a sua intimidade, colocar Deus em primeiro lugar. Tirar todos os seus objetivos que você tem no seu coração em primeiro lugar e colocar Deus em primeiro lugar. Então isso vai abrir portas para que você receba a sua resposta de qual é o seu chamado. Outra coisa, que é uma chave que vai abrir, vai escancarar os céus para você, que é você desejar servir a Deus, desejar fazer a obra. Porque se você está buscando descobrir qual é o seu chamado, você precisa desejar fazer a obra de Cristo. Eu sei que pode ser que no início, você está iniciando, né? Talvez pode ser que seja tudo novo, você não está firmado na fé ainda, não está aquela sede, aquela certeza, eu vou assumir o chamado. Porque você está iniciando, você quer descobrir primeiro, né? Então, isso vai ser um processo que você vai ter que passar para gerar esse desejo em servir. Que eu vou gravar em outros vídeos para vocês, como gerar esse desejo em servir. Mas, se você está ouvindo esse vídeo e você sente vontade de fazer a obra de Deus, ou você quer mesmo descobrir esse chamado e dar um passo à frente, fazer a obra de Cristo para estar mais perto de Cristo e glorificar o nome de Deus, você pode gerar esse desejo em servir a Deus. E isso pode ser um empurrão entre aspas. Você pode receber a resposta de imediato, por causa do desejo em você fazer a obra de Deus. Imagine Deus olhando para você e falando: meu filho quer fazer a minha obra, ele deseja fazer a minha obra, então não tem por que eu esperar mais, eu vou responder agora para ele, já. Ou no pensamento, em várias formas que eu vou escrever. Eu vou falar. Eu vou falar em outros vídeos para vocês. Então, são vídeos curtos para que vocês venham digerir, colocar em prática um passo de cada vez e também gerar mais sede. E você pensar assim: nossa, vai ter mais vídeos, eu não vejo a hora de ter os outros vídeos que eu quero colocar em prática, porque esse deu certo, eu recebi minha resposta, imagina os outros vídeos. Eu te afirmo, eu te dou certeza, tá certo. Seja feliz na presença do Senhor Jesus. Que aquele que se aproxima de Deus com atenção pura, com amor, esse tem um galardão grande no reino dos céus. Que é assistir da presença aqui na terra também, prosperar, ter o amor de Deus, ser próximo de Cristo. Porque quando você assume o seu chamado, você recebe ferramentas, você está próximo de Cristo, você sente Deus, o amor de Deus. O mundo não tem nada para te oferecer de bom. Deus é completo, Deus é tudo que você precisa. Tudo que você possa imaginar nesse momento está em Deus. E Ele pode realizar na sua vida quando você desejar de fato servi-lo de todo o coração. E depois de todos esses passos que eu disse para vocês, vocês vão fazer uma oração perguntando a Deus, como eu disse para vocês, qual é o chamado de vocês. Falar qual é o seu chamado. E você ouvir qual é o seu chamado. Aí no próximo vídeo eu vou estar ensinando para vocês quais são as formas que Deus vai falar comigo. Como eu sei que Deus vai falar comigo? Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês. Através da oração, você vai fluir o amor, você vai fluir a confiança em Deus, você vai fluir a fé em Deus, você vai gerar ser amigo de Deus, você vai mostrar que você é humilde, orando a Deus, que é o processo que você gera intimidade. Você vai mostrar que você depende dele. Então os passos que você vai começar a conquistar confiança de Deus, conquistar a Deus, você está mostrando que vai estar priorizando a Deus. Você vai estar criando conexão espiritual com Deus na oração. E assim você vai conseguir ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então para você ouvir a voz de Deus, é necessário você passar por esses passos. Para você ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. Então até o próximo vídeo. E não perca, para que você venha assumir o seu chamado, porque todas as pessoas nessa terra precisam descobrir qual é o seu chamado. Gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe.